o sacrifício e as cerimônias da consagração. Êxodo, capítulo 29, versículo de 1 a 21. Isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma, um novilho, e 2 carneiros sem mácula, e a mitra, porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite de unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar, mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Os sacrifícios eram utilizados em muitas culturas para apaziguar os deuses ferozes e vingativos. Acreditava-se que só oferecendo uma vida, os deuses não enviariam catástrofes para o povo desobediente. As culturas antigas, e algumas ainda hoje, acreditavam que Deus queria que eles literalmente derramassem sangue. Porém, isso era feito não só para agradar ao seu Deus, mas também por vários outros motivos. Para evitar desastres naturais, quando algum rei morria, na criação de um novo templo, etc. Os deuses só perdoavam as infrações humanas se houvesse um pagamento, uma oferenda de sangue. Daí é que talvez tenha surgido a expressão bode expiatório, onde um animal que morre, justificaria com seu sangue derramado o perdão dos pecados de um povo, purificando-o. Onde animais não fossem suficientes para o perdão dos pecados, seres humanos eram usados. Os homens teriam que ser puros, inocentes, sem defeitos e não contaminados pelo pecado, e as mulheres, jovens e virgens. Para o cristianismo, a morte de Jesus representou o sacrifício supremo, e com esse sacrifício todos os pecados da humanidade foram expiados. A purificação só era considerada completa a partir do momento que se ingerissem o sangue, ou a carne do sacrifício fosse comida. Como não poderíamos fazer uma correlação entre um cordeiro oferecido em um ritual antigo bíblico com a missa cristã? Nela vemos todos os elementos principais desses antigos rituais em uma roupagem muito mais suave, nada macabra. O cordeiro foi substituído por Jesus. O sangue do sacrifício seria o vinho e sua carne, o pão, hóstia. E quem se utilizar desses elementos estaria buscando o perdão de seus pecados, a sua redenção. Porém, essa semelhança é apenas estética. A missa cristã não representa a continuidade dos rituais pagãos e judaicos. Ela é uma celebração rica em significados, onde o alimento é a palavra e a Eucaristia, presença viva de Cristo, o verdadeiro mistério da fé cristã. Sendo, então, uma substituição que eliminaria a idolatria cega e serviente pela fé racional e grata ao Deus Criador, que é amor. O homem deixaria de ser servo, e passaria a ser filho, deixaria de adorar em temor a outros deuses, e passaria a amar em gratidão ao verdadeiro Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 14 a 18. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Os sacrifícios no Antigo Testamento têm presença constante, desde o início com a oferenda de Abel, um carneiro, e a de Caim, seu próprio irmão, substituindo o sacrifício de algum animal. O sacrifício exigido por Javé a Abraão como prova de fé, exigindo o holocausto de seu filho Isaque, o que não ocorre, pois é impedido por um anjo, porém um carneiro, é morto em seu lugar.
Não é verdadeira a crença de que o oferecimento de sacrifícios humanos era uma ação do homem, e não um desejo do Deus de Israel. Em muitas passagens é claro, o desejo da divindade, em que seja oferecida, a si, uma criatura viva em holocausto. Êxodo capítulo 29, versículo 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Temos aqui mais alguns exemplos. Êxodo capítulo 22, versículos 28 e 29. Não atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entrega-me o seu filho primogênito. Faça o mesmo com seus bois e ovelhas. A cria ficará com sua mãe durante 7 dias e, no 8º, você a entregará para mim. Juízes capítulo 11, versículos de 30 a 40. E Jefté fez uma promessa a Javé: se entregares os amonitas em meu poder, então, quando eu voltar vitorioso da guerra contra eles, a primeira pessoa que sair para me receber na porta de casa, pertencerá a Javé, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté partiu para guerrear contra os amonitas, e Javé os entregou em seu poder. Jefté voltou para sua casa em Masfa, e foi justamente sua filha quem saiu para recebê-lo, dançando ao som de tamborins. Era sua filha única. Pois Jefté não tinha outros filhos ou filhas, logo que viu a filha, Jefté rasgou as vestes, e gritou: ai! Minha filha, como sou infeliz! Você é a minha desgraça, porque eu fiz uma promessa a Javé e não posso voltar atrás. Ela respondeu: pai, se você fez promessa a Javé, cumpra o que prometeu, porque Javé concedeu a você vingar-se dos inimigos. E pediu ao pai: conceda-me apenas isto, deixe-me andar 2 meses pelos montes, chorando com minhas amigas, porque vou morrer virgem. Jefté lhe disse: vá, e deixou andar por 2 meses. Ela foi pelos montes com suas amigas, chorando porque ia morrer virgem. 2 meses depois, ela voltou para casa, e seu pai cumpriu a promessa que tinha feito. A moça era virgem. Daí começou um costume em Israel. Todos os anos as moças israelitas saem por 4 dias para chorar a filha de Jefté, o galadita. Neste caso, não existia uma ordem direta de Javé, mas fica claro que era uma coisa natural oferecer sacrifícios humanos. Ninguém, nem mesmo a vítima, questionava isso. Os homens do Senhor Javé realizavam isso, e o Senhor não os recriminava, pois segundo eles mesmos, isso era agradável ao Senhor. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que a filha de Jefté não seria sacrificada, não seria morta, mas passaria a viver enclausurada em um templo, servindo a obra do Senhor Javé. Porém é dito no versículo 31. Então, quando eu voltar vitorioso da guerra contra eles, a primeira pessoa que sair para me receber na porta de casa, pertencerá a Javé, e eu a oferecerei em holocausto. Números capítulo 31, versículos de 40 a 47. 16.000 pessoas, das quais foi feito para Javé o tributo de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo de Javé ao sacerdote Eleazar, conforme Javé lhe havia ordenado. Dessa metade que pertencia aos filhos de Israel, Moisés tomou um tributo de 2% de pessoas e animais e o entregou aos levitas, que tinham funções no santuário de Javé, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Qual seria o significado da palavra tributo? Nesse contexto, qual seria a função dos inimigos capturados no templo, onde só entravam os levitas? É bem possível que eles e os animais fossem sacrificados no tal tributo a Javé. Ezequiel capítulo 39, versículo de 17 a 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie, e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, de toda parte, para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne, e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros,
dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós, e vos fartareis a minha mesa, de cavalos e de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová.